Alô, eu sou a Carol Garcia, diretora de Internacionalização e Collectibles do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Sou também vice-presidente de design do Instituto By Brasil, o IBB, onde agora você nos assiste, e fundadora da The Flower Punchers, uma empresa inovadora de estamparia manual feita 100% dentro do conceito de economia circular. Hoje eu estou aqui para conversar com você, empresário, empreendedor, estudante ou simplesmente um amante das inovações disruptivas que o nosso Inspira Mais traz com tanta força ao palco nacional de discussões e internacional também, por que não dizer. Eu estou aqui para conversar sobre essa reinicialização, sobre esse restart do ano de 2021, dentro ainda do contexto da pandemia do novo coronavírus. Nós sabemos que muitos foram afetados, milhões de pessoas no mundo inteiro, milhares vieram a falecer, outros tantos ficaram em situação econômica difícil, ou seja, a humanidade se uniu em torno de um objetivo comum, superar esse momento da pandemia e, sobretudo, entender nesse espaço novas oportunidades de crescimento pessoal e corporativo. E é sobre essas oportunidades que eu quero falar com você. Então vamos olhar para o espaço da semeadura. O que 2021 pode nos ofertar como ambiente de colocação, de semeadura, de novas ideias, de novos paradigmas, dessa dinâmica inovadora, disruptiva, capaz de transformar o mundo em que vivemos num espaço melhor, mais agradável, mais dinâmico, mais eficiente, por que não dizer mais saudável. E dentro desse conceito, eu trago aqui logo na primeira página um meme que trata da rainha da Inglaterra, da rainha Elizabeth, discute aí a longevidade dela e também discute um assunto muito sério que preocupa a todos, que são as vacinas que vão nos ajudar a nos prevenir dessa enfermidade tão trágica que nos acomete nesse momento, que acomete toda a humanidade. Enfim, e como é que os brasileiros olham para isso? Não é? É muito interessante observar o conjunto dos memes que circulam nas ferramentas digitais, não só nas mídias sociais digitais, na internet, mas, enfim, em grupos familiares e tudo mais, sobre os mais distintos assuntos que permeiam o contexto da pandemia e como o brasileiro, com a sua capacidade inata de olhar o nunca mais de frente, dizer que pode ser, porque para nós aqui no Brasil sempre pode, nós somos especialistas em dar a volta por cima, não é verdade? Nós conseguimos olhar para esse contexto que é tão dramático e ainda trazer para ele humor, senso de humor, de certa maneira, no intuito de tornar mais leve esse ambiente. E aí os memes proliferam de uma maneira absoluta nesse contexto. O que é interessante a gente pensar nisso? Como o brasileiro vai olhar essa tecnologia como aliada e aproveitar esse momento para aprender a usar novos aplicativos, outras ferramentas, outros ambientes, outras redes sociais. Os memes da Rainha da Inglaterra são um caso muito particular, né, que estão aqui lidando com a questão da longevidade, com os perigos que a pandemia oferece para a comunidade sênior, que é uma geração muito importante, que está se redescobrindo novas oportunidades para si, uma nova maneira de levar essa etapa da vida, né, e que, de repente, é surpreendida por essa doença que exige um isolamento social e, sobretudo no caso dessa geração, um cuidado ainda maior com a saúde, com a prevenção. Dentro desse contexto, a gente vê que as pessoas utilizam as ferramentas digitais para construir uma oportunidade de leveza num cotidiano tão duro. E isso nos faz ver que é uma mudança de paradigma, uma mudança de comportamento. Ou seja, não dá para esperar que as coisas permaneçam tal e qual eram antes da pandemia. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem aí os célebres memes circulando para discutir assuntos do cotidiano com leveza, nós temos também a seriedade permeando os veículos de mídia tradicionais e mesmo dentro de ambientes de mídias sociais digitais ou de ambientes digitais, do mercado online de modo geral. A gente começa a ver uma nova forma de encarar essa situação que traz à tona a importância da diversidade, do positivismo
e do apoio às comunidades, aos nichos de mercado que têm interesses específicos, não é? Porque nesse momento de grande dificuldade, nós nos entendemos como raça humana, como uma humanidade que tem os mesmos desejos, que tem os mesmos problemas e que precisa de solidariedade, empatia, respeito, generosidade e apoio à diversidade, porque é na diversidade que nós vamos conseguir construir soluções que atendam à dinâmica desse momento tão particular que vivemos na história da humanidade. A eleição de Kamala Harris como a primeira vice-presidente mulher, e não apenas mulher, mas negra, descendente de imigrantes asiáticos e também caribenhos, né, uma mulher que exerceu funções de liderança, não só dentro da questão do Senado americano, mas também exercendo a sua profissão de advogada, alcançando cargos na mais alta cúpula do judiciário norte-americano e hoje representando a capacidade feminina de superação e de chegar nos mais altos postos para contribuir dentro da visão das mulheres e da sua força de trabalho para a superação dos problemas comuns. A presença de Kamala Harris nesse cargo é muitíssimo relevante nesse momento, que a gente pensa num recomeço, porque ela é o próprio recomeço, ela é a exemplo, ícone para as garotas norte-americanas de que uma mulher pode chegar a qualquer lugar que ela deseje e para o qual ela se prepare. E aí nós vemos uma poetisa de 22 anos na posse de Joe Biden e Kamala Harris já dizendo que quer ser vice-presidente, não, presidente americano em 2036. Então vejam o grau de inspiração que esse tipo de mudança pode trazer para toda uma geração. E aí nós vemos Kamala, por exemplo, na capa da Vogue América de tênis, com um clássico Converse All Star, combinado com terno, mostrando essa dinâmica desportiva, essa mulher que desce do salto sem perder a feminilidade, que encara um terno sem ser dura excessivamente, mas com glamour e com charme, para arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar tanto quanto faz a enfermeira Mônica, que foi a primeira brasileira a ser vacinada contra o novo coronavírus com a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, orgulho do estado de São Paulo e orgulho de todo o Brasil. Mônica, que é uma mulher que acorda cedo, que enfrenta transporte urbano, fica aí 2 horas para chegar no seu local de trabalho e que, não obstante as comorbidades que enfrenta no seu dia a dia, porque ela é portadora de algumas comorbidades que são expressivas para o novo coronavírus, ela se voluntariou para trabalhar numa UTI que atende pacientes de Covid-19. Então a gente vê a força da mulher e a força da diversidade, de 2 mulheres que olham, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, para a sua situação de vida e não veem nela um obstáculo, mas sim um desafio e uma oportunidade. E é sobre desafios e oportunidades que eu quero conversar com vocês. Os mesmos que fizeram que um grupo de 14 executivos sêniores de grandes corporações como Danone, Philips, L'Oréal, Mastercard, entre outras, que se uniram para criar uma organização não governamental, a Leaders on Purpose, que é uma entidade sem fins lucrativos, assinando uma carta aberta para propor melhorias corporativas e um reconstruir melhor. Nós vemos mais detalhes sobre a formação dessa entidade junto a empresas de pesquisa como o Euromonitor, que vão estudar esse comportamento dos executivos. O Business of Fashion também vai fazer isso, reunindo um grupo de executivos do âmbito da moda e do estilo de vida para discutir como as corporações vão ter que se posicionar, sobretudo no nosso ambiente de moda e estilo de vida, diante dessas mudanças que fazem com que uma mulher desça do salto, vá trabalhar e consiga ser capa da Vogue Magazine nos Estados Unidos. Então, o que vai acontecer? A gente começa a observar um design para o pluriverso. Esse termo pluriverso ele foi adotado muito recentemente numa obra que nós já vamos discutir daqui a pouquinho, mas também vemos o termo multiverso aparecendo desde o Festival Burning Man, na Califórnia, que começa a utilizar não mais a ideia de universo, ou seja, de um mundo único, mas de um mundo plural, onde essa diversidade faz toda a diferença. E aí, esse design para esse mundo plural, ele nos dá uma lição.
né? Nós sabemos que design é projeto, que design é ciência, que tem começo, meio e fim, que ele é pensado até no seu descarte, mas ele começa a ter novas regras no jogo, nesse 2020 e agora para 2021. Tem 3 regras que eu considero douradas, né? E eu trago elas a partir de estudos do Euromonitor, da McKinsey, do Business of Fashion, enfim, do WGSN, inúmeros estudos de entidades que trabalham com pesquisa de mercado, mas também do âmbito acadêmico, que é a minha praia, não é? A partir de livros que foram lançados ao longo da pandemia. A gente viu trabalhos maravilhosos do Boaventura Souza Santos, com A Cruel Pedagogia do Vírus, uma obra que eu recomendo e que circulou por meio das mídias sociais digitais, Yuval Harari, Boris Cyrulnik, o nosso querido Edgar Morin. Então, grandes pensadores contemporâneos, expondo suas ideias no YouTube, expondo suas ideias em livros digitais no WhatsApp, e-books. Jorge Agamben foi um dos primeiros, junto com Slavoj Zizek, a produzir aí a Sopa de Wuhan, ou seja, pensamentos contemporâneos sobre o momento atual, circulando em meios inusitados para que todas as pessoas possam ter acesso. Acesso é uma palavra-chave que vem acoplada à ideia de adaptabilidade. Se até o cenário acadêmico se adapta, e aí nós temos um lançamento espetacular de 2020, que é o livro da professora Sasha, do MIT, que se chama Design Justice, e que vai criar toda uma nova visão sobre como o design pode ser uma ferramenta de justiça social e que permite criar essa adaptabilidade tão necessária nesse momento. Essa adaptabilidade nos fala de soluções personalizadas, onde as empresas têm que ser flexíveis constantemente, otimizar o seu tempo, pensar em conveniência, transparência e no âmbito da economia criativa, ou seja, usar os setores criativos para alavancar oportunidades no mundo em constante mudança. Mas essas oportunidades e essa solução personalizada, a partir da adaptação de contextos, de produtos, de processos, ela está baseada numa empatia muito importante, em soluções conscientes que olham para o outro, não só para o outro ser humano, mas para o nosso entorno. Então, nós estamos falando de sustentabilidade, nos seus 3 pilares, econômica, social, ambiental. Nós estamos falando de economia circular, ou seja, do conceito de circularidade, de uma espiral. Aí eu recomendo muito os estudos da Donna Meadows, do Instituto de Sustentabilidade, que vai falar de fluxo, de processo, de como esse fluxo circular do reaproveitamento de insumos em novos contextos criativos, para que a gente tenha menos desgaste da natureza, menos desgaste das pessoas, mais tempo de desfrute e menos desperdício de recursos que são importantíssimos para a nossa saúde mental e física. Então, essa reconstrução a partir de uma adaptabilidade, ela passa por um processo de empatia, de justiça, por meio do design, nós vamos tratar um pouquinho mais disso já, de justiça espacial, que é algo que vem sendo discutido pelo professor Mike Smith Massis, da Universidade Veritas Costa Rica, e da Escola de Design da Harvard University, que vai pensar também na arquitetura como um ambiente de justiça social, como a cidade pode ser do cidadão, e a partir disso, do cidadão convivendo na cidade, os espaços passam a ser mais coletivos e menos individuais, e a gente começa a ter um processo de compartilhamento. Nós já vemos por aí carros elétricos, bicicletas compartilhadas, então o compartilhamento permite menos despesa, viver com um pouquinho mais de rigor, mas também desfrute, né? Desfrute e resiliência. Soluções holísticas, realidade digital, ou seja, o uso de mídias sociais digitais, o uso de novas tecnologias como realidade aumentada, realidade virtual e a promoção de transações com custos menores. Ampliação da conectividade, uma automação sem precedentes. Quem de vocês não sonha em ter um robô aspirador de pó, como já tinham os Jetsons, não é? Que enquanto ele limpa a sua casa, você está lá descansando. Enfim, e mudanças sociais importantes que admitem esses comportamentos, como, por exemplo, dividir produtos por meio do aluguel, ou do compartilhamento, eu falei aqui da bicicleta, do carro elétrico, nas grandes cidades, mudanças sociais muito importantes, que trazem aí novas adaptações ao cenário contemporâneo.
Em termos de adaptabilidade, a gente falou aqui do pluriverso, eu quero chamar a atenção para uma obra que está disponível no designjustice.org, essa obra do Arturo Escobar, que é colombiano, e que vai tratar dessa questão da sustentabilidade. É uma obra que foi recém-lançada e que está disponível digitalmente dentro da rede Design Justice, que eu também convido você a conhecer. Uma rede que foi fundada pela Sasha Constanza Schock, que é uma professora do MIT, e que vai falar o seguinte, que todo dia as pessoas estão se adaptando, mesmo antes da pandemia, resolvendo seus problemas de forma simples, em contextos que permitem soluções e adaptações para que aquele grupo específico consiga fazer o que deseja sem muito sofrimento, digamos assim. Design Justice é um conceito muito interessante, o livro da Sasha, que é homônimo, né, que se chama Design Justice, que eu gostaria de recomendar, ele começa falando algo que me deixou impactadíssima, que é o seguinte, ela é uma escritora transgênero, e ela comenta que, ao passar pelo raio-x do aeroporto, ela tem um incômodo muito grande por conta de apresentar características femininas e masculinas e que o raio-x não está preparado para fazer uma identificação. E, ao mesmo tempo, dentro da legislação norte-americana, para que haja uma inspeção manual, é preciso que haja uma pessoa de mesmo gênero, um agente do mesmo gênero, para proceder à inspeção. E que, na maioria dos casos, é muito raro ter um agente de inspeção, ali na inspeção na barreira do raio-x aeroportuário, que seja transgênero. Portanto, essa inspeção acaba demorando muito por não ter o componente humano presente no local naquele momento. Então, este, para ela, é um problema de design. Design do aparelho de raio-x, que não prevê a diversidade, design do sistema de legislação, que não prevê o design do sistema de recursos humanos, que não prevê essa contratação. Então, a gente começa a ver como o design pode ser modificado para alicerçar relações sociais muito mais justas. Recomendo para você não só as obras, mas que você conheça designjustice.org para saber um pouquinho mais sobre essa questão da adaptabilidade. Um outro ponto importante é a empatia. Nós vivemos aí numa costa das tormentas no nosso inconsciente. E, ao mesmo tempo que a gente pode ter uma desculpa, a gente pode ter um processo de resistência muito bacana que cria novas oportunidades. Hoje, 69% dos profissionais esperam que os consumidores se importem mais com sustentabilidade do que antes da Covid-19. Esses dados são do Euromonitor, de uma pesquisa sobre estilo de vida, que foram coletados entre janeiro e fevereiro de 2020. Portanto, um pouquinho antes da pandemia, a gente já via aí um processo de modificação no sentido de desejar maior sustentabilidade. E essa empatia com o mundo, se colocar no lugar da natureza, se colocar no lugar do outro, ela está presente no aumento do veganismo, no aumento da conscientização com respeito às pequenas vizinhanças, aos grupos minoritários, em movimentos como Black Lives Matter, em movimentos como a tomada do Capitólio, que foi dramática, agora durante a eleição americana, a gente começa a ver esses grupos se formando e se colocando um no lugar do outro. O presidente, por exemplo, eleito nos Estados Unidos atualmente, o presidente norte-americano Joe Biden, demonstrou uma enorme empatia quando fala que vai governar para todos os americanos, não obstante existir um grupo de americanos que é contrário à sua eleição. Então, a gente começa a ver esses processos se estabelecendo em vários ambientes sociais e isso impacta o design também. O terceiro ponto é a resiliência. Também um estudo da Euromonitor, que foi feito entre março e abril do ano de 2020, percebeu que cerca de 60% dos consumidores entre 15 e 29 anos e 55% daqueles entre 30 e 44 anos utilizaram realidade aumentada e realidade virtual no ano passado. Não importa se foi um filme no Instagram, se foi um videogame, se foi, como nós estamos vendo aqui, imagens do Congresso Ixel Moda na Colômbia, que foi 100% dentro da plataforma Hyperfair, com avatars, ou o espaço do próprio bebê, que você visitou aqui na última edição do Inspira Mais, que era realizado pela CIA Arquitetura, 100% em realidade imersiva. Então, a gente começa a ver aqui uma dinâmica de design para a transição. Um recente relatório da McKinsey, um artigo que eu também recomendo, que vocês encontram no site da consultoria McKinsey, fala dessa organização para o futuro
e de 9 pontos que as empresas têm que levar em consideração. Pontos que dizem respeito a quem a empresa é, né? Por exemplo, ter propósito firme, pulso firme, saber a que veio, afiar sua agenda de valores e usar a cultura corporativa como um tempero secreto para gerar imagem de marca. A gente tem visto isso em marcas brasileiras como o Boticário, por exemplo, com campanhas muito firmes, com posições definidas e com clareza do que eles ofertam em termos de valores para o seu consumidor final. A operação é muito importante também. É importante achatar a estrutura radicalmente, no sentido de ter uma estrutura mais enxuta, tratar o talento como uma coisa muito mais escassa que o capital, porque a gestão do seu dinheiro se dará por meio de pessoas e da inteligência destas pessoas para lidar com momentos difíceis. Hoje nós sabemos que a maioria das pessoas já assume que vai trabalhar em home office após a pandemia. Nós temos aí cerca de 60% do mercado entendendo que o home office chegou para ficar. Então a gente precisa de um talento que ser flexível com a sua mão de obra e turbinar o seu processo decisório, ser rápido nas decisões e mais rápido ainda na implementação. Então, porque é isso que vai te levar a crescer. Você precisa acelerar a aprendizagem organizacional, ter plataformas tecnológicas, já que vai estar todo mundo em home office, que sejam ricas em dados e que te permitam utilizar os dados para aprender com o consumidor, aprender com o seu funcionário, ter uma perspectiva de ecossistema e, com uma decisão muito rápida, implementar sempre as mudanças que tenham que ser feitas no seu negócio. Eu queria deixar essa última página deliberadamente em branco, para que agora, a partir do que eu falei, você olhe para esses insumos, pesquise e acrescente os seus próximos passos. Lembre-se, é preciso entender o outro, ser empático, é preciso se adaptar para a gente restaurar uma nova ordem de negócios e de resultados mais tranquila, mais eficiente e mais atenta a um futuro que inclui também a felicidade individual e o compartilhamento coletivo. Trago aqui uma frase do Charles Dickens, que nos diz que a comunicação por meio da eletricidade nunca vai substituir o rosto de alguém. Com a sua alma, encoraje outra pessoa a ser valente e verdadeira. Eu desejo que a verdade e a transparência façam parte do seu negócio e que isso certamente se converta em resultado e em mais negócios. Tudo de bom para a sua empresa e tudo de melhor para o seu mercado e para o seu consumidor com a sua ajuda. Até breve, a gente se vê no BB. E se precisar de ajuda, estamos aqui para você.